povo de Deus! Eu sou a Emily e você está no canal Adolescendo com Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição número 11, que tem como título Coração em Chamas. Esse título se deve à história que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre dois discípulos de Jesus que não eram nenhum dos seus 12 apóstolos, que estavam no caminho de Emaús, uma aldeia, e ali eles tiveram um encontro com Cristo. Então, antes de começarmos o vídeo, já te convido a se inscrever aí embaixo no canal, ativar o sininho e deixar o seu like também. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. A história dessa semana se passa em Lucas 24, nos versículos 13 a 34. Dois discípulos de Jesus, que não eram nenhum dos seus apóstolos, eles estavam caminhando pelo caminho de Emaús, que é uma aldeia. Então, ali eles estavam falando a respeito dos acontecimentos que estavam ali recentes, que foram a morte de Jesus, a sua ressurreição, que muitos não acreditavam. Então, uma pessoa chega até eles e começa a conversar com eles. Era Jesus. Mas, um detalhe, eles não perceberam que era Jesus. Então, ele começou a perguntar sobre o que eles estavam falando, até que eles disseram: "Você não sabe dos últimos acontecimentos? Nós estamos falando de Jesus que morreu e ressuscitou, estamos conversando sobre esse assunto." Então, eles começaram a conversar sobre isso. Se você quiser entrar com mais detalhes na história, te aconselho a ler essa passagem. Então, chegou um dado momento em que os dois discípulos chegaram ao destino que eles queriam. Aquele trajeto que eles fizeram conversando deu em torno de 2 horas. Então, chegaram eles até o caminho que eles queriam e perceberam que Jesus, não identificado, ele iria ir sozinho para outro lugar. Então, eles disseram: "Fique conosco." "Como aqui conosco?" Então, eles fizeram uma comida para Jesus e fizeram uma refeição para ele, um pão. Até aí os discípulos não perceberam que era Jesus. Mas será que Jesus vai embora e eles não percebem que é Jesus? O versículo 30 e o versículo 31 dessa passagem respondem essa nossa pergunta. "E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles." Então eles reconheceram a Cristo. A partir desse momento, eles reconheceram que era Jesus. Mas como assim do nada eles reconheceram isso? Quais foram as coisas que deixaram claro para eles que era Jesus? Na curiosidade de hoje, na sessão Você Sabia, nós vamos descobrir um pouquinho. Olha só o que está escrito aqui. Os discípulos reconheceram que era Jesus pela forma como ele partiu o pão e pelas marcas dos cravos em suas mãos. Que lindo isso, não é? Jesus, ele foi até eles para que eles acreditassem, para que eles vissem a Cristo depois de ressuscitado. Muito legal isso, não é? Uma coisa interessante dessa história é que Jesus não forçou os discípulos a ficar com ele. Eles simplesmente convidaram Jesus para ficar com eles. Olha só, o Libertador, na página 459, nos confirma isso também. Cristo nunca força sua companhia junto a alguém. Com alegria, ele entrará na mais modesta casa, mas se os residentes forem indiferentes e não lhe pedirem para que fique, ele seguirá adiante. Logo, os discípulos prepararam um jantar simples e o serviram diante do convidado, que havia se sentado à cabeceira da mesa. Foi então que ele estendeu as mãos para abençoar o alimento, exatamente da mesma forma que o mestre costumava fazer. Os discípulos ficaram atônitos. Olharam de novo e viram as marcas dos pregos em suas mãos. Os dois exclamaram: "É o Senhor Jesus." Então, a partir do momento em que eles olharam para Cristo, permitiram que ele entrasse em sua casa,
foi ali que eles perceberam que era Cristo. Olha só o que a lição diz pra gente. Os dois viajantes pensavam que já conheciam a Cristo completamente, mas a discussão que tiveram ao longo do caminho mostrou que ainda havia mais para aprender. Eles se importam em caminhar, conversar e continuar estudando a respeito do Salvador. E por isso, no momento certo, Cristo revelou-se a eles. Nós precisamos a cada dia continuarmos buscando mais a Cristo. E uma coisa interessante é que quando eles perceberam que era Jesus e ele simplesmente desapareceu, eles largaram tudo o que estavam fazendo. Eles foram atrás dos discípulos, dos apóstolos, para dizer que eles viram a Cristo, para confirmar que Jesus estava vivo. Eles foram anunciadores dessa mensagem. Eles buscaram anunciar às pessoas que Cristo ressuscitou. Nós precisamos fazer isso também. Nós conhecemos a verdade. Sabemos que Cristo ressuscitou e vive, perdoou os nossos pecados e tudo que Ele fez na terra foi por amor. Qual motivo nós teríamos para não compartilhar essa mensagem? Que nós possamos sempre estar dispostos a compartilhar essa verdade. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos por mais uma lição em que podemos aprender um pouco da Tua Palavra. Nos ajude, Pai, para que em todo momento nós possamos estar prontos para anunciar as mensagens do Senhor, principalmente que o Senhor nos amou tanto, que rendeu a sua vida por nós e o Senhor vive. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus.